Salve Maria Santíssima, olá, boa noite para você. Você que vai ouvir depois no YouTube, boa tarde, bom dia. Seja bem-vindo ao Facebook, nesse momento de transmissão ao vivo. E você que vai ver também no YouTube, seja bem-vindo ao canal YouTube José Oliveira. Um grande abraço. Uma coisa que eu queria comentar hoje com você é sobre o ecologismo. Aproveitar para falar sobre a verdadeira ecologia e sobre a falsa ecologia, né? Aproveitando essa chuva maravilhosa que está aqui em Pacajus, você de Pacajus que está assistindo, aí na sua localidade já está chovendo bastante, aproveita aí, frio gostoso. Então, existe uma diferença entre a ecologia e o ecologismo, né? A ecologia é essa justa preocupação, esse justo cuidado com a criação. Eu não vou usar muito o termo natureza, embora possa ser usado, mas eu vou usar mais o termo criação mesmo, para nós lembrarmos que nós temos um Criador e que a natureza tão falada é uma criatura e é mais frutuoso, e hoje, por se manipular tanta linguagem, é melhor chamar de fato de criação. Lá em Gênesis 1 vai falar que Deus criou o céu e a terra no princípio. Esse princípio, no sentido teológico, quer dizer em Cristo. Ou seja, é a Trindade ali criando, é a Santíssima Trindade criando, para mostrar que tudo é criatura, só Deus é Criador. E ao longo da história nós vemos os homens vendo na criação essas marcas do Criador. E por isso glorificam a este Criador. Por isso reconhecem e adoram esse Criador. Mas também nós vemos ao longo da história os povos pagãos misturando as coisas, achando que os animais são deuses, que a terra é uma deusa, é a Gaia, como fala a linguagem da New Age, a nova era. Até um amigo meu, pregador, falou assim: esse negócio de Gaia aqui no Ceará não é mãe terra não, esse negócio de Gaia é a história de cornagem, é chifre, ele falando, né? Brincando. Então, infelizmente, a nova era, a nova ordem mundial, a teologia da libertação tem se apropriado desse tema, que é um tema belo, um tema caro. Devemos preservar sim a criação, devemos sim cuidar dos animais, devemos sim cuidar das plantas, cuidar do ar que respiramos, cuidar do nosso mundo, tão belo que ele é. É interessante, Santa Maria Madalena de Paz, uma vez passeando pelo jardim, e ela falava o seguinte: cale-se com as flores, né, com as rosas. Vocês estão gritando a minha ingratidão para com o Criador. Oséias, então, ela falava com as plantas? Não, ela só estava dizendo que ela reconhecia na criação a presença, a beleza do Criador. E ela também reconhecia que toda a criação ela louva a Deus da sua forma. E nós que muitas vezes fomos, aliás, muitas vezes não, que nós fomos criados para adorar a Deus, servi-lo e amá-lo, muitas vezes nós nos recusamos a fazer isso. Nós vamos fazendo aquilo que o demônio fez. Não servirei, não amarei, não adorarei o Senhor. Nós queremos, em nome da liberdade, nos tornar escravos dos ídolos, do dinheiro, do orgulho, do prazer, de nós mesmos, da nossa arrogância. Então, falando um pouquinho sobre a questão desse cavalo de batalha que tem sido agora usado, que é o ecologismo. Então, vários santos nos ensinaram a amar a criação. São Francisco de Assis, aliás, todos os santos amaram a criação, né, de uma forma profunda, de uma forma bela, de uma forma real, de uma forma sóbria. São Francisco de Assis é um belo exemplo disso. Porém, ele é usado como o ecologista. Não, ele é um santo. Ele é um homem de Deus. Então, às vezes a gente começa a cair nessa onda. Eu lembro que em 97 eu ouvi uma pregação, e nessa pregação um cara que era muito sério, ele não tinha por que mentir, ele falou que viu numa pesquisa, isso há 20 anos atrás, né, foi em 97, que o nome de São Francisco muitas vezes era mais falado que o nome de Cristo. Mas não é porque seja uma questão de idolatria, mas por conta do ecologismo. Então o culpado não é São Francisco, o culpado é o homem que quer colocar
a criação, as criaturas, a natureza no lugar do Criador. É o que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, já vai denunciar. Essa inversão dos valores, né? Esse colocar de cabeça para baixo as ordens dos valores eternos e os valores efêmeros. Então, Oséias, vá ao ponto. Pronto, eu vou ao ponto mesmo. Então, uma coisa é amar a criação, respeitar, preservar. Outra coisa é usar, como eu já falei, a teologia da libertação no Brasil, na América Latina, e também a nova era, e aqueles que promovem a nova ordem mundial querem fazer-nos engolir. E por isso usam a mídia, usam as leis do governo, usam propagandas, usam diversas formas, né? Campanhas fantasiosas, para muitas vezes nos manipular e colocar no mesmo patamar o homem e os animais. E muitas vezes com um discurso bem enfeitado, bonito, um discurso bem montado, começa a fazer nossa cabeça, e daqui a pouco você está com ódio do homem e colocando o homem abaixo do animal. No livro Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Sanahura, que já faleceu há pouco tempo, ele vai denunciar isso. Ele pesquisou durante mais de 10 anos essa questão do ecologismo e outras coisas mais da nova ordem mundial. E uma das coisas que ele vai denunciando é a famosa Carta da Terra, onde um dos protagonistas é o conhecido Leonardo Boff, e tantos outros, né, que estão envolvidos com a nova ordem mundial. A Hillary Clinton, ela é envolvida com essa nova ordem mundial da forma mais maquiavélica possível. O próprio, alguns nomes que são citados no livro, né, que estão também ligados a essa questão dessa linha sociológica que envolve também o ecologismo, é citado nesse livro, se eu não me engano, como é o Fernando Henrique Cardoso e outros nomes, né? Então, qual é o desejo? O desejo dessa Carta da Terra, de forma velada e às vezes de forma bem descarada, é substituir, de certa forma, os 10 mandamentos da lei de Deus e começar a colocar os 10 mandamentos ou os mandamentos da natureza. Por incrível que pareça, isso tem o apoio de seitas protestantes, tem o apoio de algumas freiras meio destrambelhadas, né? Infelizmente de alguns padres também, que vão muito nessa linha da teologia da libertação, onde começam a interpretar a Bíblia só de forma social e política. Não estou dizendo que a política é ruim, nem estou dizendo que o social é ruim. A igreja tem a sua doutrina social. Mas isso não é o foco, não é a essência. É a salvação das almas, que deve ser o nosso desejo principal. Então o que acontece? Em nome do amor à criação, começa a se pregar um panteísmo, ou seja, tudo é Deus. Em nome do amor à criação, à natureza, como eles falam, acontece o que aconteceu uma vez no Jornal da Record, que quando o Papa Francisco veio ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, começou o jornalista lá, estava apresentando, diz assim: o Brasil é ultrapassado, porque não foi aprovado o aborto. E os países que não foram aprovados o aborto, ele ia falando nessa linha, né? Eram países ultrapassados. E o que atrapalhava muito era a Igreja Católica, né? Na mesma semana, parece loucura, mas eu assisti, estava lá fazendo um parto de uma cadela, uma cesariana, e mortos de preocupado com os cachorrinhos. Eu não estou condenando a preocupação com os cachorrinhos. Eu estou culpando, denunciando e nos alertando que aí, se você olhar na mesma semana, a vida humana é apenas um nada, ou abaixo do nada, colocado pelo jornal, é um atraso, e proteger os cachorrinhos é algo urgente. A gente percebe que nesses programas, tanto nos jornais, os programas de humor, as novelas, reality shows e várias outras coisas, estão colocando muito foco nos animais. E o homem é o câncer da humanidade. O homem é um monstro. O homem é aquele que deve ser eliminado, né? Então, com o mentiroso discurso
da superpopulação. Vamos parar de ter filhos, porque podem virar marginais, podem passar fome, e não cabe mais o mundo se continuar sempre gerando sem ter um certo controle. Grande mentira. Hoje, até um tempo atrás, era 7 bilhões, o número de habitantes. Não sei como é que está a atual pesquisa. Quem souber pode até me falar aí. Esses 7 bilhões cabem em um dos estados brasileiros, e o mundo todinho ficaria sem ninguém. Ficaria deserto. O Brasil, caberia toda a população do mundo só o Brasil. E cada um com, talvez sem exageros, com 1 hectare de terra. Praticamente isso. Vamos exagerar e dizer que não é isso. Vamos ser mais pessimistas. América Latina, por exemplo. Caberia todo mundo e cada um seria um latifundiário dessas pessoas. Eu estou ironizando mais para mostrar que é uma grande falácia. Pela matemática é uma falácia. Por aquilo que é gerado em alimentação é uma falácia, porque falam que vai acabar o alimento, é uma grande mentira também. Que não é vida é também outra grande falácia. Que não é vida desde a concepção, porque a própria medicina, os grandes manuais de medicinas e livros mostram que de fato já é vida. Então devemos ter essa atenção, né? Está se usando o ecologismo e está se usando vários problemas, né, da criação aí, por exemplo, o aquecimento global e tantas outras coisas, para se levar a finco e a se levar a bom termo as ideias globalistas. Então vamos ter esse cuidado, porque hoje se usa algo que é bom para uma finalidade má e centraliza-se nela. A teologia da libertação começou com a questão do pobre aqui no Brasil, e também o sistema marxista, né, da qual a teologia da libertação pega muita coisa, diz que ela se diz preocupar com o pobre, mas na verdade não se preocupa com o pobre, se preocupa com eles mesmos. Porque aqueles que se dizem se preocupar com os pobres são aqueles que mais pisam nos pobres, manipulam e não fazem nada pelos pobres. Aí agora a bandeira parou de ser o pobre, por enquanto, em alguns aspectos, e a grande bandeira agora é a natureza. Existe outra bandeira a ser levantada também, para se colocar ao governo mundial, é a teoria que existe os extraterrestres. Eu não vou entrar nesse debate se existe ou se não existe agora não, certo? Mas a questão isso está cada vez aumentando a história de extraterrestres, né? E isso também é um plano do governo mundial. Eu convido a você pesquisar mais sobre esse tema, sobre o ecologismo. Um dos livros que eu indico para você é O Poder Global, Religião Universal. Pronto, André Leone. O ecologismo é uma coisa. Como tem sido usado... Aqui eu quero entrar num ponto, ainda bem que você entrou na conversa, né? A ecologia, ela é sóbria. Os santos, os bons cidadãos, os homens de boa vontade, até ateus, tem que ter o bom senso, né, de cuidar de fato da criação. Isso é bom senso. É só não ser louco, né? Porém, eu estou falando, não é só a palavra, ecologismo, mas como essa palavra tem sido manipulada, entendeu? O problema não é a palavra em si, mas como o ismo, a centralização da ecologia para fins contrários tem sido usado pelos governos, tem sido usado pela nova era, tem sido usado por essas seitas, entende? Não é questão só do termo em si. Ou seja, a ecologia nunca diminui o homem, mas a má compreensão do que é ecologia, a má compreensão do que é ecologismo, isso sim leva as pessoas a serem manipuladas. Eu indico também o livro Maquiavel Pedagogo, que é de uma fonte bem segura. Pascal Bernardin fez uma grande pesquisa acerca da manipulação das mentes, né? Infelizmente nós somos manipulados, né? E nos achamos os doutores nas coisas, né? É bom a gente pesquisar as fontes. Outro livro do Pascal Bernardin, que é um grande pesquisador, é o livro O Império
ecológico. Ele é um livro de mais ou menos 116 páginas, né? Não, a questão é, quando você fala isso, tudo é manipulação, né? Existe essa coisa, quando alguém fala de algo, as pessoas falam assim, isso é a teoria da conspiração, isso é manipulação. A questão é, vamos para as fontes. Eu estudando fontes, não acredite em mim não, pesquise. Uma coisa é você estar pronto, armado, outra coisa é você estudar a fundo as coisas. Eu estudando fontes para quem quiser estudar. Não precisa acreditar em mim, eu estou dando essas fontes, pesquise em outras, contrárias a essa, certo? Uma das fontes, Maquiavel Pedagogo, Pascal Bernardin. O Império Ecológico, Pascal Bernardin. Outro livro, do Monsenhor Cláudio Sanahora, O Poder Global e a Religião Universal. Outro livro do... Agora esqueci o nome do autor, mas estou terminando até de ler ele, mas o nome é O Anticristo, o Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial. Tem coisas controversas, mas 90% do livro dá para aproveitar bastante. Então, aqui seriam 3 pontos muito bons para você pesquisar. Certo? Tem outras fontes que está muito por trás da revolução cultural, né, que existe. Teria que pesquisar o marxismo cultural, que tem manipulado tantas pessoas, né? A questão das ideologias, que tem se penetrado, a questão também de um feminismo radical. São ideologias que têm estado todas juntas em prol de um foco só: destruir a visão do que de fato é o homem, do que de fato é a mulher, né? Para isso eles vão usar sempre a guerra. O homem contra a mulher, o hétero contra o homossexual, os filhos contra os pais, o rico contra o pobre, alguém contra alguém. Então, é engraçado que às vezes a gente fica assim, assustado quando fala de manipulação. Porque hoje existe muita teoria da conspiração e muita besterol. Tem muito besterol sobre os Illuminatis. Não estou dizendo que eles não existem, mas tem muito besterol sobre isso. Tem muito besterol sobre o final dos tempos. Tem muito besterol sobre a manipulação, sobre mensagem subliminar. Mas tem coisas sérias também. Muito sérias. E é preciso pesquisar a fundo. Não é só se armar e dizer uma frase de efeito, não. Entende? É pesquisar a fundo essas coisas. Eu não estou me colocando aqui como um cara, nem querendo que vocês engulam o que eu estou falando. Pesquisem. Desconfiem do que estão ouvindo e pesquisem a fundo. Não só fiquem discordando, né? É aquilo que Kant, Karl Marx, que Nietzsche, esses filósofos existencialistas querem. É a dúvida metódica. Duvide de tudo. Duvide. Você fica duvidando, não pesquisa nada, não busca a verdade. Não é você não, viu, irmão? Então assim, você no sentido geral, eu, qualquer pessoa, né? Então vamos estudar a fundo e vamos ver o que está por trás desse ecologismo que tem o nome de amor à criação, mas na verdade é só manipulação. Porque esses que apregoam muitas vezes amor aos pobres são os que mais matam os pobres, e mataram. Esses que pregam amor à criação são os que mais matam e destroem a natureza, muitas vezes. Quando você vai pesquisar a vida deles, são aqueles que patrocinam a destruição da criação. Patrocinam e fazem um discurso de amor. Perigoso demais isso. A igreja sempre teve uma sobriedade quando ela fala a esse respeito, né? Teve até uma encíclica do Papa Francisco, não sei se encíclica ou se foi uma carta apostólica ou exortação, não lembro. A Laudet Sit, o louvado seja, né? Que fala sobre a criação. Não sei se é esse o nome direito. Mas lá vai abordar esse tema e deu muita polêmica a favor e contra, que eu não vou entrar nessa questão agora, beleza? Então, um grande abraço, André Leone, Shalom.